Oi, meu povo, gente boa. Eu, para formar opinião e para que possa também me posicionar, o meu trabalho, você sabe, é um trabalho de opinião que se pauta na realidade. Portanto, não posso pensar dentro das bolhas. E, portanto, para tanto, eu leio todo tipo de pessoas e linhas ideológicas para poder formular um pensamento isento. Pertencer a uma bolha é um grande problema, porque é um processo imenso de alienação na medida em que você evolui naquele conhecimento, ou seja, você caminha no sentido de se tornar uma pessoa tanto mais bem informada, você amplia o teu vocabulário e a sua visão, todavia dentro de um direcionamento. E quando isso acontece, você passa a pensar de você mesmo, acerca de você mesmo, você passa a pensar de si como sendo uma pessoa esclarecida. E quanto mais esclarecida você pensa acerca de si, tanto mais você passa credibilidade naquilo que você fala. Só que quando você se deixa dirigir por uma linha ideológica, você vai reproduzir aquilo que a sua bolha diz. Pelo fato de eu ser um humanista, eu me alinho com os progressistas que colocam o ser humano em primeiro plano. Óbvio que, por questão de humanidade, a minha visão é de que antes do capital tem o ser humano. O capital nunca vem antes do ser humano. Mas aí, entre eu ter uma visão que converge para uma visão mais de esquerda e me alienar do que pensa o outro, é uma distância bem longa. E por isso que, para pensar com isenção, eu sou obrigado a assistir certos sujeitinhos nefastos e repugnantes que me causam muito mal-estar e me intoxicam de fato. Hoje eu estava vendo, aliás, eu estive vendo nos últimos dias, algumas falas do Ciro em relação à economia. E ele fala com prazer. Tem alguma coisa assim, não que não seja culto, não que não seja inteligentíssimo, não que não tenha um cabedal enorme que dá a ele credibilidade, inclusive. Mas ele tem um fator terrível que acaba com ele. É o rancor, a mágoa, a inveja, o sentimento de que eu poderia ser melhor que ele, que eu não sou reconhecido porque eu sou o cara mais fodástico do mundo. E essa falta de humildade, associada a tudo isso que ele tem enquanto potencial de adquirido conhecimento, contamina tudo isso, e isso que poderia ser uma coisa boa passa a ser uma coisa ruim. A gente vê que a extrema-direita ela consegue recrutar, agremiar para si pessoas que têm muito ódio. E aí eu fico até pensando, seria este o critério? Porque aquele tal jornalista que não conseguiu se formar, que também estudou direito e não conseguiu se formar, e que é um crítico que fala de forma gordofóbica, xenofóbica, racista, rasteira, covarde, por que ele tem voz na extrema-direita? Parasse de assaltar a geladeira durante a madrugada. O sujeito é medido, é pesado em arrobas, para simplificar a coisa. Porque ele destila ódio, e o ódio é uma força poderosa. Então quando você pensa no poder do mercado, gente, eu vou continuar o raciocínio, mas eu preciso pedir a você antes que leve em consideração a importância do meu trabalho, que dá muito trabalho. Você fica ouvindo o Paulo Guedes por horas para saber o que ele pensa, para conseguir entender as razões de tal comportamento, é um processo bem cansativo. Preferia eu, a Maria, se pudesse ficar estudando psicanálise o tempo todo, porque psicanálise é uma coisa que é para a vida toda. E eu me privo do que eu gosto para ver esses sujeitos execráveis. Então leve em consideração isso. Natal, eu direto estou ali, pesquisando, tentando entender. Então isso dá muito trabalho. Apoie meu canal, porque não vale a pena fazer um vídeo, e um vídeo às vezes com tanto conteúdo, que custou tanta pesquisa e trabalho, para ser visto por 1000 pessoas, 200 pessoas. Então leve em consideração, engaje meu canal. Você não vai ter o trabalho que eu tenho. E detalhe, você vai receber muita coisa já esmiuçada, de alguém que já viu tudo dos dois lados e que não está aqui carregado de ódio para contaminar tudo com um rancor insuportável. Não, é alguém que quer o bem do Brasil. Então valoriza o meu trabalho, e se você puder também, por gentileza, usa essa chavinha aqui, que é o único meio de monetização que eu tenho.
Não ganho nada das plataformas. Pelo contrário, eu sou muito que boicotado. Então, mesmo com o engajamento seu, eu não vou conseguir ter a visibilidade de um agente das trevas, um ser repugnante do mal, alguém odiento que, por ser odioso, automaticamente encontra convergência. E também há aqueles que, por indignação, compartilham o conteúdo altamente contaminante. Porque o ódio é assim, ele te incendeia tudo, a inveja, a fofoca, a palavra dita no sentido de destruir o outro. Ele tem muito mais visibilidade, tanto por indignação quanto por convergência de opinião. Dá um apoio para mim, eu preciso do seu apoio. O ano que vem eu quero voltar com o podcast, vou precisar de apoio das pessoas que me seguem. Não de forma alguma abusando da sua bondade. Voltando ao assunto, então eu ouço todos eles. E eu vejo também os enunciados das matérias. Os enunciados, normalmente, eles são sensacionalistas porque eles precisam chamar as pessoas a ver aquele conteúdo. Então, muitas vezes o enunciado, o título, já direciona as pessoas que pensam segundo aquele título. E gente rancorosa, magoada, frustrada, de meia idade, que não conseguiu concluir isso, não fez aquilo, que pensa que a vida está passando e não conseguiu fazer o que sonhou. Gente que traz em si mesmo uma frustração muito grande, que portanto é muito mais fácil entrar nesse caminho do ódio, do desprezo pela educação. Tem muita por aí que vai encontrar, esse público está querendo ver a opinião do seu igual. Então gente que pensa bem, que pensa no bem, que pensa de forma livre, com o coração aberto, pensando no bem de todos, são poucos, e os poucos não engajam, né? Então, gente, eu prefiro ver. Quando eu assisto, por exemplo, o Eduardo Moreira, ele é um economista. A opinião dele é uma opinião livre, de ódio. Não é maravilhoso? Aí eu escuto o Paulo Guedes da vida. Gente do céu, o que é aquilo? Que coisa horrível. Então, mas eu queria falar para vocês a respeito do medo que eu tenho do poder das massas, o poder das multidões, o poder das pessoas influenciadas, o poder das pessoas influenciáveis. E as pessoas elas são conduzidas. Gente que pensa, não há quase quem consegue pensar. Aliás, a gente não pensa, quem pensa minimamente ainda pensa pouco, porque a gente é dirigido por decisões inconscientes que a gente vai acumulando ao longo da vida. Então esses gritos de ódio, eles encontram convergência. Sementes são plantadas nas pessoas. Então houve um tempo em que as massas eram utilizadas no Brasil no sentido de voto, para fazer com que a democracia, falsa democracia, elegesse candidatos democraticamente por indução, por engano, por sugestionamento, sem que houvesse, porém, a incitação ao ódio e à violência. Antes, haviam adversários e ideias que não convergiam, mas que entravam num confronto produzindo um outro produto que normalmente beneficiava mais a elite, mas ainda assim alguma coisa sobrava para o povo. Hoje, o que se prega através da informação fake news, da informação parcial, das meias verdades, é a destruição daqueles que representam o povo. Porque o mercado tem poder, porque tem dinheiro, detém o dinheiro. O Estado depende desse capital. E eles seguram o dinheiro, o dólar sobe, dispara, no sentido de coagir o governo a fazer o que eles querem. Porque o mercado, eles estão preocupados com os seus lucros. Eles não estão pensando no povo. Principalmente não estão pensando no pobre. E um governo progressista, um governo de esquerda, embora não exista uma esquerda de fato no Brasil, porque, veja bem, o governo Lula ele se baseia em quê? No consumo. Ele fala em comer uma picanha, em viajar, em passear, em aproveitar, em consumir, transferir renda para aumentar consumo. É a lógica do capitalismo, do mercado. Não tem uma lógica comunista, socialista, é uma lógica de doença essa. De consumir, 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 consumir e associar o consumo à felicidade. Porque é o que se pode fazer. E é melhor que as pessoas consumam do que elas passem fome dentro de uma lógica de mercado. As mudanças que uma esquerda mais raiz espera é de uma sociedade igualitária. E isso nunca se viu no Brasil, principalmente no governo do PT. Mas o governo do PT preza por alguns valores das suas bases que apoiam esses governos. Por exemplo, a esquerda é contra entregar patrimônio público, empresas públicas, para aqueles que querem
ter lucro em cima daquilo que é nosso, comprando da gente o que é nosso, para depois vender um serviço para nós mesmos. É como se você tivesse uma casa, você vendesse ela e depois pagasse o aluguel bem mais caro do que seria. Entende? Vende a casa e paga o aluguel para quem comprou a casa de você. Basicamente, essa é a lógica da privatização. A esquerda é contra isso. Então, o que acontece? O mercado prefere um governo de direita, e melhor ainda se for de extrema direita, porque um governo de extrema direita não tem compromisso nenhum. Ele vende mesmo. Umas joiazinhas, né, já são o suficiente como contrapartida. Não! Fechar a camisa, que esses dias me chamaram a atenção, que tava a camisa aberta. Pronto, ele não precisa ficar aparecendo, né? Então, gente, veja bem, mas eu não tenho medo do mercado. O mercado tem seus meios: constranger, coagir, forçar o governo a tomar uma medida de acordo com os interesses deles, que obviamente é o lucro. A direita pensa primeiro no lucro e depois nas pessoas. A esquerda pensa primeiro nas pessoas, depois no lucro. Os dois são importantes, mas é preciso valorar o que de fato tem valor. E por isso que eu estou à esquerda. Porque para mim, as pessoas são mais importantes que o dinheiro. Mas o dinheiro, sim, claro, obviamente, eu gosto, eu quero, eu preciso de dinheiro. Porque eu estou inserido em uma lógica de consumo. E, portanto, o governo está certo quando incentiva o consumo dentro dessa lógica de mercado. Agora, o mercado estava muito feliz mesmo com o Bolsonaro, que dava um calote nos precatórios, mas não deixava de garantir o pagamento dos juros deles. O problema é o medo de que essa visão de dar ao povo, que são os donos do mundo de fato, benefícios, isso aumente o custo do Estado, colocando em risco os lucros, as pessoas que se danem. Mas eu não tenho medo no mercado, porque há sempre um jeito. Pode haver uma melhora no mundo, porque o dólar subiu em relação a todas as moedas. Não é uma realidade do Brasil. E a dívida pública não é uma realidade de hoje. O PT quebrou o Brasil há 500 anos, desde que o Brasil foi invadido. Esse país é saqueado, é roubado, pessoas são mortas, essa terra está manchada de sangue. E o PT, que tem 40 anos, destruiu o quê? Mas aí, quando você fica na bolha, e aí é um assunto que eu estava falando nisso, as bolhas, eu entrei na bolha para poder ver o que estão falando esse povo. E só chegou para mim a partir de então coisas deles. O Brasil está acabando, está destruindo, o fim do mundo, 2025 é o colapso, só aparece isso. E entre esses que falam isso, está lá o Ciro. Tudo arrogante, cheio de si, poderoso Ciro, sabe tudo, né? Ele, aqueles jornalistas de extrema-direita que, no fundo, são um bando de frustrados que se acham, se valorizam demais, pensam que são muito importantes e que não receberam da vida o mérito que mereciam. Não receberam porque são incompetentes, né? Mas o rancor os move a esse extremo. Aliás, a extrema-direita deu voz, deu vez, deu cara para essa gente, né? Então, mas o problema das massas é que quando uma pessoa cai numa bolha dessa, você imagina a pessoa recebendo mensagem o dia inteiro, abre o WhatsApp, abre o TikTok, abre o Instagram, abre qualquer rede social e aparece só coisa destes jornalistas, tipo este aqui. Os golpistas, então, poderiam ter entrado ali e sequestrado a geladeira do ministro, que é o que ele mais teme, né? O dia inteiro. A pessoa não tem uma capacidade crítica porque foi boicotada na educação. E é do interesse do mercado que isso seja assim, para conduzir as massas segundo os seus interesses. Eu estou tendo prejuízo com os juros, que eu queria que fosse mais, vou mobilizar a mídia, vou mobilizar a extrema-direita e a direita, para formar opinião contra quem está governando, colocando esse governante numa sinuca, de modo que ele faça o que nós queremos. E aí tem um Congresso Nacional roubando, que também coloca o governo numa sinuca, porque quer tirar o seu. O mercado não se incomoda com o Congresso ladrão, porque o Congresso ladrão serve ao mercado. Você entende? Não é corrupção. O caso aqui não é corrupção. É privilégios ao povo, que diminui os privilégios deles. Forças Armadas também são cooptadas pelas mamatas que tem. Então, é um mecanismo difícil. Mas o medo que eu tenho é que quem está nessa bolha do ódio pode ser facilmente mobilizado contra si mesmo, como aconteceu na Alemanha nazista. Contra si mesmo. É o que aconteceu no Brasil. E é o preço que aquele pessoal que está preso na papuda, porque cometeram crimes em nome da bolha que formou a mentalidade deles, estão pagando até hoje.
Os que induziram estão soltos e são apoiados pelo mercado, que só pensa mesmo é no lucro.